Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada ao passado para um dos encontros mais transformadores já registrados. Vamos falar sobre uma mulher, um poço e um encontro que mudou tudo. Esta é a história da mulher samaritana e Jesus no poço de Jacó. Para entendermos a profundidade desta história, precisamos primeiro entender o cenário. Estamos em Samaria, uma região que ficava entre a Judéia, ao sul, e a Galiléia, ao norte. Os judeus e os samaritanos tinham uma longa história de hostilidade. A rivalidade era tão intensa que a maioria dos judeus evitava completamente passar por Samaria, preferindo fazer um desvio longo e cansativo. Mas Jesus não era como a maioria das pessoas. Ele decidiu ir direto pelo coração de Samaria. A Bíblia nos conta, no livro de João, capítulo 4, que Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto a um poço famoso, o poço de Jacó. Era por volta do meio-dia, a hora mais quente do dia. E é aqui que a nossa história realmente começa. Uma mulher samaritana veio tirar água. Agora, pensem comigo. Por que alguém iria ao poço sob o sol escaldante do meio-dia? Normalmente as mulheres iam buscar água de manhã cedo ou no final da tarde, quando o tempo estava mais ameno. Era também um momento social, de encontro e conversa. O fato de esta mulher ir sozinha, na hora mais quente, já nos diz algo sobre ela. Ela provavelmente estava evitando as outras mulheres. Ela era uma excluída, alguém que carregava o peso do julgamento da sua própria comunidade. E então, o impensável acontece. Jesus, um homem judeu, fala com ela. Ele simplesmente diz: "Dá-me de beber". Isso era chocante por várias razões. Primeiro, como já dissemos, judeus não se davam com os samaritanos. Segundo, naquela cultura, um homem, especialmente um rabi ou mestre, não se dirigia a uma mulher desconhecida em público. Era uma quebra de todas as barreiras sociais e culturais da época. A mulher fica, obviamente, surpresa. A resposta dela mostra isso. Como? "Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana". Ela não está sendo rude, ela está genuinamente chocada com a quebra de protocolo. Ela vê as barreiras que os separam. Ele é judeu, ela é samaritana. Ele é homem, ela é mulher. Mas Jesus não está interessado nas barreiras. Ele quer construir uma ponte. A resposta dele é uma das frases mais profundas de toda a Bíblia. "Se conhecesses o dom de Deus e quem é, o que te diz? Dá-me de beber", tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva. O que isso significa? A mulher, pensando de forma literal, fica confusa. Ela diz: "Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?" Ela está pensando na água física, a água que sacia a sede do corpo. É aqui que a conversa se aprofunda. Jesus explica: "Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe dar nunca terá sede, porque a água que eu lhe dar se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." Imaginem o impacto dessas palavras. Jesus está oferecendo a ela algo que a água do poço de Jacó jamais poderia oferecer. Ele não está falando de H2O, ele está falando de uma satisfação espiritual, uma sede da alma que só pode ser saciada por algo divino. Ele está falando de uma fonte interna de vida, alegria e propósito que nunca se esgota. A mulher, ainda talvez sem entender completamente, percebe que ele está oferecendo algo extraordinário. Ela diz: "Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la." Ela ainda pensa na conveniência de não ter que voltar ao poço todos os dias, mas seu coração está se abrindo. Ela está começando a perceber que este não é um homem comum. E então Jesus muda de assunto de uma forma que parece abrupta,
mas é totalmente intencional. Ele diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Com essa simples frase, ele toca no ponto mais sensível da vida dela, a fonte da sua vergonha e isolamento. A resposta dela é curta e dolorosa: não tenho marido. Ela está dizendo a verdade, mas não toda a verdade. E Jesus, com uma gentileza impressionante, revela que sabe de tudo. Ele diz: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Parem e pensem no que acabou de acontecer. Jesus não a condena, ele não a julga, ele não a envergonha. Ele simplesmente mostra que a conhece. Ele vê sua história complicada, sua dor, seus erros, e em vez de se afastar, ele continua a conversa. Ele a trata com dignidade. Para uma mulher que provavelmente vivia se escondendo, ser vista de verdade e ainda assim ser aceita menos, deve ter sido revolucionário. Percebendo que está diante de alguém extraordinário, talvez um profeta, a mulher muda o foco da conversa para a teologia. Ela levanta a velha disputa entre judeus e samaritanos. Onde se deve adorar? No Monte Gerizime, como diziam os samaritanos, ou em Jerusalém, como diziam os judeus? Ela está fazendo uma pergunta religiosa, genuína, e a resposta de Jesus, mais uma vez, quebra todas as expectativas. Ele diz que a hora está chegando, e já chegou, em que o lugar não importa mais. Deus é espírito, diz ele, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que revelação! Jesus está dizendo que a adoração verdadeira não é sobre rituais em um local específico, não é sobre ser judeu ou samaritano, é sobre uma conexão interna, sincera e verdadeira com Deus. É uma questão do coração, não da geografia. Ele estava democratizando o acesso a Deus para todas as pessoas, em todos os lugares. Neste ponto, a mulher está à beira de uma grande descoberta. Ela menciona a esperança messiânica que tanto judeus quanto samaritanos compartilhavam. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E então vem o clímax da conversa, de forma clara e direta, algo que ele raramente fazia. Jesus revela sua identidade. Ele olha para ela, essa mulher marginalizada, e diz: eu sou, eu que falo contigo. Imaginem a cena. O Messias, esperado por séculos, não se revela primeiro aos sacerdotes no templo ou aos líderes em Jerusalém. Ele se revela a uma mulher samaritana, uma excluída, ao lado de um poço. Isso mostra o coração de Jesus. Ele veio para os quebrados, os marginalizados, os que têm sede. O que acontece a seguir é incrível. Os discípulos de Jesus voltam e ficam chocados ao vê-lo conversando com uma mulher samaritana, mas não ousam questioná-lo. E a mulher? Ela está tão transformada pelo encontro que esquece completamente o motivo pelo qual veio. Ela deixa seu cântaro de água para trás, um símbolo poderoso de sua antiga sede e de sua antiga vida, menos, e corre de volta para a cidade. E a mulher que foi para o poço ao Aldeia para evitar as pessoas agora, corre para encontrá-las. Ela se torna a primeira missionária de Samaria. Ela não prega um sermão teológico complexo. Ela simplesmente dá o seu testemunho pessoal. Ela diz: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Ela não esconde seu passado. Na verdade, ela usa como prova. Ele me disse tudo sobre mim. A aceitação radical de Jesus a libertou da vergonha. Sua vulnerabilidade se tornou sua força, e seu testemunho foi tão poderoso que muitas pessoas daquela cidade acreditaram em Jesus por causa das palavras dela. Eles foram ver por si mesmos
e pediram a Jesus que ficasse. Ele ficou por 2 dias e muitos mais creram. Esta história é muito mais do que um simples relato histórico. É um convite para cada um de nós. Talvez você se sinta como a mulher samaritana. Talvez você sinta sede de algo mais na vida. Uma sede que nada parece saciar. Talvez você carregue o peso de erros passados, sentindo-se julgado ou isolado. A mensagem desta história é que Jesus vem ao nosso encontro bem onde estamos. Ele não tem medo da nossa bagunça. Ele conhece toda a nossa história e mesmo assim nos oferece água viva. Ele nos oferece uma vida de propósito, perdão e satisfação profunda que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Ele quebra as barreiras que nos separam dele e uns dos outros. E, quando temos o encontro genuíno com ele, somos transformados. Assim como a mulher deixou seu cântaro para trás, somos convidados a deixar para trás as coisas que nos prendem e a compartilhar a boa notícia com outros. A história da mulher no poço nos ensina sobre a graça radical de Deus, sobre a verdadeira adoração e sobre o poder transformador de um encontro pessoal com Jesus. Não importa quem você é, de onde você veio ou o que você fez. Há uma fonte de água viva disponível para você hoje. Obrigado por assistirem e por mergulharem nesta história incrível conosco. Se você foi tocado por esta mensagem, deixe um comentário abaixo. Gostaríamos muito de ouvir sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!